Texto, mais uma vez, falar um pouco da mensagem da palavra de Deus. Mais uma porção aqui nessa tarde, tá? Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50. Ou melhor, 50. Vou começar aqui do versículo 50 para a gente entender esse texto. Sei que muita gente entende. Diz assim o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50. Abre aí uma aba aí no seu navegador e procure aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz o texto assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Está acompanhando? Vai lá, versículo 54. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Está lá em Isaías 25, versículo 8. 15:54. Diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora nós vamos entender um pouquinho do que está querendo dizer o texto. Eu sei que você sabe. Você pode ser um bom leitor da palavra, né? Um bom meditador, pessoa que medita na palavra. Mas vamos entender mais um pouquinho, ou relembrar o que está querendo dizer o texto. Vamos lá. Primeira coisa que está escrito, o que quer dizer esse texto, se refere que os vivos, as pessoas que estão servindo a Deus, a Jesus, vivo, eles não passarão pela morte. Nem todos passarão pela morte. Aqui o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, foi um homem escolhido, separado por Deus. Um homem que não acreditava, que perseguia a igreja de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, através de uma visão. E ele foi chamado apóstolo, instituído pregador aos gentios, para Deus quem o chamou. E Paulo, que recebeu grandes revelações da vontade de Deus, ele está falando aqui para a igreja de Corinto, naquela época, que criam em Jesus, que também serve para hoje, para aqueles que acreditam também em Jesus, e aqueles que vão nascendo no futuro, que também crerão em Jesus, que nem todos nós que estamos vivos vamos morrer. Nem todos que servem a Jesus vão morrer. Ou seja, a morte física. Está falando a morte física. Nem todos vão passar pela morte física. Nem todos serão velados. Nem todos serão ali sepultados em um cemitério. Porque Paulo disse assim, ele recebeu a revelação de Deus, de Jesus Cristo, e ele diz assim, ó: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem como a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está querendo dizer aqui que nem todos dormirão, ou seja, nem todos vão morrer,
vão dormir no Senhor, vão estar ali sepultados no cemitério. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus. Então a trombeta de Deus irá tocar. Quando Jesus chegar o momento de Jesus voltar para buscar o povo que está sendo preparado pelo próprio Espírito dele para ali morar com ele eternamente, que é chamado de igreja. Quando a trombeta de Deus tocar no céu, então o que vai acontecer? Num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então o que Paulo está querendo dizer? O que é que a Bíblia está querendo revelar aqui? Que quando Jesus vier pela segunda vez, nas nuvens, que muita gente já não acredita mais na volta de Jesus, muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus irá voltar, mas ele vai voltar ainda pela segunda vez, em um abrir e fechar de olhos, será a volta dele. O que Paulo está dizendo, quando Jesus voltar, que o anjo de Deus tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptivelmente. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que morreram crendo, servindo a Jesus, que renunciaram muitas coisas por amor de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ao tocar da trombeta, ressuscitará aqueles que estão mortos, aqueles que estão sepultados, ainda que não tenha mais ali o corpo, né? Esteja já a terra tenha comido, Deus dará forma ao corpo de cada pessoa. Deus ele não perde o DNA das pessoas. As pessoas podem parar de existir para nós, seres humanos, mas para Deus elas continuam vivas, ele ainda continua com o DNA da pessoa. E o texto diz que quando a trombeta de Deus tocar, naquele dia, que ninguém sabe a hora nem dia, mas que Jesus está voltando, e quando a trombeta tocar, Deus ressuscitará os mortos e os seus corpos serão transformados em um corpo imortal, em um corpo indestrutível, semelhante a corpo de anjo. E o que vai acontecer? E aqueles que estão servindo a Deus também serão transformados e receberão corpos incorruptíveis, indestrutível. Não esse corpo aqui, ó, que se corta. Sabe, esse corpo aqui que gripa, esse corpo aqui que é fraco, que corre e cansa. Esse corpo aqui que ele vai envelhecendo, né, com o tempo. Vai tendo problemas de saúde, você não aguenta correr, você não aguenta mais caminhar direito, você não aguenta ter uma visão melhor. Com o tempo o corpo vai ficando, né, fraco. Mas a Bíblia diz que Deus vai transformar o corpo daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador de sua vida e renunciaram aos prazeres do mundo para servirem a Ele, de acordo com o que Ele fala. Diz a Bíblia que é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, Deus dará um corpo indestrutível aos salvos. Deus dará um corpo imortal, um corpo eterno. Isso, aí diz aqui o texto. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o que vai acontecer? Nós estamos aqui, normal, a trombeta de Deus vai tocar, o anjo vai tocar a trombeta, Cristo virá, arrebatará esse povo, que arrebatamento, ele é uma palavra latina, onde quer dizer tirar de um lugar para outro. Deus vai tirar
esse povo da terra para outro lugar, para onde ele habita. E o que vai acontecer? Então, o anticristo tomará de conta da terra e segundo tudo já está para acontecer, Jesus já está às portas. Então prepara, igreja, prepara, irmão, volte para o lugar, aceite a Jesus, creia em Deus. É hora de buscar a Deus, porque a trombeta de Deus vai tocar e Jesus vai voltar. E depois que Jesus voltar aqui na terra, gente, vai ser muita grande tribulação. Nós estamos vivendo a grande tribulação? Não. Nós estamos vivendo a tribulação. A grande tribulação se iniciará após o arrebatamento, que o anticristo vai reinar por 7 anos, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio de paz falsa, 3 anos e meio de paz, e os outros 3 anos e meio de grande tribulação. E o anticristo implantará a sua marca, né? Aquele que não tiver a sua marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comprar nem vender. Mas aquele que receber poderá comprar e vender, mas já estará condenado, porque recebeu a marca do anticristo e do falso profeta, que também ajudará ele ali a governar o mundo. Então, minha gente, a Bíblia diz também sobre as 10 virgens. Você lembra das 10 virgens, da história das 10 virgens? Existem 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite guardado nas suas botijas. As loucas não tinham guardado azeite nas suas botijas. E ouviu-se chamar o noivo. E a Bíblia diz que elas ali foram dormir. 5 eram prudentes, tinham guardado azeite em suas vasilhas. E 5 eram loucas, porque elas não tinham guardado de reserva azeite na sua vasilha. E foram dormir. E à meia-noite veio o noivo. Ouviu-se o toque, o noivo vem, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E ali elas acordaram, acenderam as suas lamparinas. Ou melhor, as lamparinas das 5 ainda estavam acesas, e a das loucas que não guardaram o azeite estavam apagadas, e ela não tinha mais como acender as lamparinas. Azeite é a mesma coisa de você acender a lamparina com óleo diesel. Muita gente usa óleo diesel para acender a lamparina. Naquele tempo eles usavam azeite como combustível da lamparina, né? Para iluminar a escuridão da noite. E ali as 5 prudentes tinham guardado o azeite e suas lamparinas estavam acesas. E quando o noivo veio, elas foram ao encontro. Mas aquelas que não guardaram o azeite estavam com as suas lâmpadas apagadas e não puderam ir ao encontro do noivo, que simboliza Jesus voltar, e uns estão preparados e outros não estão preparados para se encontrar com ele. E aqueles que não estão preparados, não vai dar tempo de se preparar, porque o texto diz que é num abrir e fechar de olhos. A volta de Jesus vai ser em um abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. É muito rápido. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Então é rápido demais a volta de Jesus para o arrebatamento daqueles que estão aqui na terra ainda procurando agradar a Deus através da obediência à sua palavra e a seu espírito. E vem a pergunta: se as 5 virgens prudentes estavam com a lamparina cheia, e as
5 loucas que não tinham lamparinas estavam sem azeite, a pergunta surge: o que as loucas que não tinham azeite estavam fazendo? O que elas estavam fazendo que esqueceram de encher suas vasilhas de azeite? Ou seja, ter azeite de reserva para um eventual acabasse, tinha reserva. O que elas estavam fazendo? Elas estavam distraídas com alguma coisa. Elas estavam distraídas com alguma coisa. Por isso que elas, quando se deram conta, não tinha azeite. Elas não tinham azeite nas suas lamparinas e as lamparinas se apagaram. O que é que isso quer dizer? O que é que a Bíblia está querendo dizer? Acredito que esse texto está lá em Mateus 25. Se eu não tiver equivocado, Mateus capítulo 25. Que existe aqueles que estão se preparando para receber Jesus. Estão se preparando para o toque, sabe, para a volta de Jesus. E aqueles que não estão se preparando, eles estão, vamos supor, dentro, estão procurando a Deus, mas não estão guardando azeite. Não estão se preparando para a volta de Jesus. A única diferença que faz das 10 virgens era o azeite. Porque eram 10 virgens. Tinham roupas de noivas. Eram 10 noivas, 10 virgens. Noivas, 10 noivas, 10 virgens. A diferença é que as 10 tinham lamparina também. As 10 eram noivas. As 10 tinham lamparina. E as 10 estavam esperando o noivo. Só que das 10, apenas 5 guardaram azeite. Então, na toda a história, a diferença era o azeite. Não era ter lamparina, não era ser noiva, não era ter vestes de noiva, era a lamparina. Ou seja, era o azeite, era o conteúdo que permanecia ali, né? A iluminação da lamparina. Ou seja, não adianta ter roupa de crente, não adianta se vestir como crente, não adianta falar como crente, ter jeito de crente, sabe, explicar a Bíblia. Não adianta ter todos os requisitos de um crente se não tiver o Espírito de Deus, que simboliza ali o azeite, onde ali simboliza também o fogo. O fogo simboliza o Espírito, simboliza o Espírito de Deus. Então muitas pessoas têm a Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas vão aos cultos, muitas pessoas vão aos templos, mas não tem o principal, o azeite, que é o Espírito de Deus. Porque Ele é o penhor da redenção. Ele é quem outorga ao homem que quer, ao homem que busca a Deus. Ele é quem outorga, Ele é o selo da promessa da salvação. Ele é o penhor da redenção do homem para com Deus. É Ele quem vai selar aqueles que servem, aqueles que de verdade serão arrebatados. O Espírito de Deus é Ele, não é o A, não é o B, não é quem dá a mensagem, não é eu que estou pregando aqui que vai salvar, não é eu que estou falando da palavra, que estou explicando. É o Espírito de Deus. Não é aquele que está lá dando a mensagem, mas é o Espírito de Deus. Quando Jesus vier, quando a trombeta de Deus tocar, o principal é você estar em comunhão com o Espírito de Deus. Ele é que é o azeite. É Ele que é o azeite. Ele que simboliza, no texto da parábola, é Ele que simboliza, né, o fogo. Então, muitas pessoas podem estar fora do lugar. E ainda dá tempo.
ainda dá tempo voltarmos para o lugar, ainda dá tempo de ir comprar o azeite, ainda dá tempo de irmos atrás do azeite. Mas muitas pessoas não querem mais buscar o azeite, muitas pessoas não querem mais buscar a graça, buscar o poder de Deus, buscar comunhão com Deus. Hoje a coisa é tão certa que hoje, se você abrir seu Facebook aí e você for procurar no seu Facebook quantas pessoas estão recebendo, quantas pessoas estão assistindo e colocando o nome em campanhas de oração pelo Facebook, você vai ver milhões, você vai ver muitas pessoas, milhões não, mas você vai ver muitas pessoas. Você vai ver lá muitas pessoas ali botando o nome, dizendo: receba a tua vitória hoje. Clique, curte, que Deus vai te abençoar. Se você curtir, Deus vai te dar uma vitória. Se você comentar, em 10 dias você recebeu uma bênção. Isso está cheio demais. Mas comunhão com o Espírito de Deus, muita gente não quer. Comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão, muita gente não quer. Muitas pessoas estão fazendo o quê? Como aquelas loucas. Eu sei de uma coisa, que as 10 estavam com lamparinas, as 10 tinham azeite, as 10 tinham azeite, as 10 estavam vestidas como noiva, as 10 sabiam que o noivo ia voltar, sabia? E as 10 estavam dormindo. Tinha algum problema? Não. Onde era que estava o problema? Que só 5 tinha de reserva o azeite. Só 5 tinha de reserva o azeite. Só 5 tinha reserva azeite. As outras 5 não tinha de reserva. Tinha só aquele suficiente. E quando o noivo chegou, as 5 que estavam ali com azeite de reserva foram embora com ele. E a Bíblia diz que ali a porta fechou e as 5 prudentes e as 5 loucas foram atrás, mas não tinha mais como comprar azeite, e foram na porta lá e ficaram batendo: abre a porta, abre a porta. E ali o noivo disse: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Eu vou dizer uma coisa bem aqui para vocês, né? Todos vocês que estão me escutando aí, que estão acompanhando aí os meus vídeos no meu Facebook. Às vezes aí eu posto um vídeo no meu Face, eu vejo aí as 50 visualizações, 20 visualizações, às vezes 60, já vi até chegar a 200 visualizações. Isso é muito bom. Eu não faço isso para ter visualizações, não é o meu foco. O meu foco é que você receba uma mensagem pura, uma mensagem de Deus no seu coração. Depois de um dia aí, eu não sei se você já amanheceu, não sei como é que está sendo o seu dia, você entra aí, assiste um vídeo aí que eu posto com a mensagem, e o seu coração se acalme, sua mente volte para o lugar, e você durma em paz, ou você passa aí um fim de semana em paz. Eu até esqueci aqui o que eu queria falar. Voltando aqui, então ali elas bateram na porta e o noivo disse que não conhecia elas. Então o que vai acontecer? Muita gente não está guardando o azeite. Muitas pessoas, que eu não quero aqui botar A, B, C, não tem guardado o azeite. Mas ainda é tempo de guardar o azeite. Ainda é tempo de correr atrás do azeite. Tempo de correr atrás e buscar azeite. Porque você pode até achar assim: ah, mas eu sou um crente que tem muito tempo de crente.
Eu sou um crente que tenho muitos anos que eu conheço a Bíblia, eu sou um teólogo, sou um professor de teologia, eu sou uma pessoa que entende de teologia. Eu entendo isso, tal e tal, eu sou isso e tal. Eu vou aos cultos, eu não perco os cultos, e isso e aquilo e mais outras coisas. Mas isso não te faz ir para o céu. O que te vai fazer ir para o céu é o azeite. Não é as vestes. Não é ser noiva. Não é ser igreja. Não é dizer que eu sou igreja. Não é dizer porque eram 10 virgens. Eram 10 noivas. Eram 10 que tinham lamparina. Mas o que aconteceu? Que acabou o azeite. Então o problema do arrebatamento, de quem vai ficar no arrebatamento, são pessoas que têm o nome de crente. Passa por luta, passa. Tá com problema, tá. Acontece com todo mundo que professa Jesus, acontece. Mas sabe qual é o pior? Onde é que está aí o fio da meada? Que deixou de buscar o Espírito de Deus, deixou de falar com o Espírito de Deus, deixou de ter comunhão com o Espírito de Deus. Porque ter comunhão com o Espírito de Deus não é só ter comunhão com a palavra, não é só ler a Bíblia. Ter comunhão com o Espírito de Deus é outra coisa. Muita gente lê a Bíblia, mas a Bíblia não fala mais com ela, sabe? Não consegue ouvir Deus, não consegue mais ter visão de Deus. Não tem mais, não fala mais em língua estranha, não se preocupa mais para falar com língua estranha. Sabe? Não fala mais em mistério, não passa mais nenhuma hora de joelho orando ou em pé. Não busca mais, não consagra, não jejuma. Acabou o azeite, tá acabando o azeite, tá acabando o azeite. E quando o noivo estiver voltando, não tem mais azeite. Então o que vai deixar o homem na terra é o azeite. E é tempo ainda de buscar azeite, é tempo ainda de buscar o Espírito de Deus. Eu vejo a igreja preocupada com tanta coisa. A igreja no geral, eu não estou falando de uma denominação. Estou falando da igreja no geral. A igreja está preocupada com curas. A igreja se preocupa com estudos. A igreja se preocupa com os dízimos. A igreja se preocupa com as ofertas. A igreja se preocupa com tudo. Mas em comunhão com o Espírito de Deus, a igreja não se preocupa. A igreja não busca. Acabou as vigílias. Não tem mais vigília, não se vê mais falar em vigília. Pouco se vê falar em vigília. Pouco se vê falar em círculo de oração de jovens. Não tem mais círculo de oração de jovens. Acabou. Quando se tem meia hora, uma hora, a maior dificuldade. Não se tem mais oração nos templos. Acabou. Não se tem mais a oração. Aí você acha que se Jesus voltar do jeito que a gente está nos dias de hoje, Jesus arrebatar? Não, irmão, oração que eu tô falando, isso daí é porque eu orei hoje de manhã quando eu acordei. Isso daí é o que já é obrigação de um crente fazer. Não tô falando de denominação nenhuma, tô falando de um crente, de aquele que acredita. Aquele que acredita no que está escrito, tá até escurecendo. É obrigação orar, é obrigação você ler a Bíblia. Mas eu tô falando em ter comunhão e buscar comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito de Deus. Dele te acordar de madrugada, dele te acordar, você acordar sonhando com Ele. De você acordar chorando porque Deus falou com você. De você acordar falando língua estranha. Sabe, Deus está te guiando dia por dia. Isso acabou. E o que fez aquelas 10 virgens ser chamadas de louca, sabe o que foi? O azeite. Elas não tinham azeite de reserva. Elas não tinham mais azeite. E não sabia onde comprar. Sabia? Mas não dava mais tempo de buscar. Não dava mais tempo. Então a mensagem que eu tenho para você, para mim, nessa tarde aqui, né, quase anoitecendo, tá escuro já. Deixa eu ver se eu ligo bem aqui, só porque não tem como ligar o flash. Mas seria bom se eu ligasse. Não tem como eu ligar o flash. Ver se eu pelo menos ilumino mais aqui. Não dá. A mensagem de Deus para nós hoje: guarde azeite, volte a buscar azeite, volte a buscar a Deus. Falando
a buscar a Deus, buscar o azeite, comunhão com o Espírito de Deus. Pode vir a provação, eu não ter azeite. Então a mensagem de Deus para nós, a mensagem da Bíblia é essa: guarde azeite, volte a buscar azeite, reativem os círculos de orações, reative as vigílias. Não precisa, negócio que o problema das vigílias é o quê? Que as vigílias de hoje está diferente das vigílias de antigamente. Antigamente as vigílias, os crentes iam e começavam a orar e pronto. E acabou, e era só oração. Hoje não, hoje é um pré-congresso, uma vigília. Todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que pregar, e a oração que é bom, nada. Se ora meia hora e canta, prega e aí vai até amanhecer. Não tem oração. Estou falando de vigília, dos crentes ir, se reunir, começar a orar, e orar, e orar, e orar. E orar, e orar, e orar. E não para promover pregador, não promover cantor. As pessoas já vão querendo cantar, já vão querendo pregar, não vão nem querendo orar. Vão querendo ver se amostrar. Porque começou a pregar, já está desenvolvendo um pouquinho a mensagem, sabe pregar, sabe esboçar um texto e já está todo... E vai para isso. Eu estou falando de oração, de buscar a Deus, de consagrar a Deus, sabe? De orar, de buscar, para que Deus derrame o Espírito dele na vida da pessoa e a pessoa venha a ser usada na terra. Então, essa mensagem, voltemos a buscar o azeite, voltemos a encher nossas vasilhas, voltemos aos círculos de orações, sem limite de terminar, buscar a Deus sem limite. Tá bom? Eu não estou aqui cobrando de nada. Estou falando aqui, eu estou falando a mensagem do porquê que as 5 virgens foram loucas, porque não tinham azeite. Se elas não tinham azeite, o que é que elas estavam fazendo para não ter azeite? Elas estavam se ocupando em alguma coisa. Alguma coisa elas estavam fazendo. Estavam se ocupando. Alguma coisa elas estavam fazendo, tirando a atenção delas. Então vamos. Aí entra o texto: desperta tu que dormes. E eu vou dizer que a igreja no geral está numa guerra. Estamos numa guerra. E Jesus está voltando. A trombeta de Deus vai tocar. Eu digo uma coisa: quem ficar no arrebatamento, que Deus te guarde, Deus me guarde, para a gente não ficar, vai saber o que é estar na mão do anticristo, do falso profeta. Vai saber o que é estar na mão desses homens que vão governar o mundo, que vão aqui mandar, tá? Então tá escurecendo, você nem me enxerga mais. Tenha uma boa noite. Pense nisso. Pense no primeiro amor que você tinha quando aceitou Jesus. Quando você orava, quando você buscava, quando você falava em língua estranha e não sentia vergonha. E a sua mente era livre para orar e buscar a Deus, tá? Então fiquem em paz, boa noite e até a próxima. O pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muita gente pensando que tá vivo, ó, mas já morreu. Homens brigando por poder dentro da igreja, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da